Olá, meu nome é Daiane Marques, sou jornalista do Meta News 360, o seu jornalismo imersivo. E você pode assistir todo o conteúdo desta entrevista utilizando os seus óculos de realidade virtual. Hoje a entrevista especial é com a doutora Karina Calandrin, que é doutora e mestre em Relações Internacionais pelo programa Santiago Danas. Foi pesquisadora visitante do Departamento do Peace and Conflict Management e da Universidade de Haifa, em Israel. É pesquisadora, colaboradora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, professora da Universidade de Sorocaba e coordenadora de programas e projetos do Instituto Brasil-Israel. Doutora Karina, obrigada por participar dessa entrevista, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Para a gente falar um pouquinho sobre o tema escolhido, Oriente Médio, e falar um pouquinho dos conflitos, é importante a gente deixar aqui registrado que as opiniões aqui expressas pela doutora não refletem ou refletirão necessariamente as opiniões ou entendimentos das instituições às quais a doutora Karina Calandrin é afiliada. E, doutora, então, para a gente começar, gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são os motivos que levaram os judeus a migrarem para a Palestina e a constituírem o Estado de Israel. Claro. Bem, essa é uma questão bastante ampla, mas, de maneira resumida, tem alguns motivos pelos quais motivaram os judeus a migrarem para a região que hoje compreende Israel e Palestina. Primeiro, a questão religiosa, porque há uma crença na fé judaica, de que o povo judeu foi expulso da terra de Israel e se espalhou pelo mundo na diáspora e que um dia retornará para o território. Mas existem também razões históricas, culturais e políticas que levaram a essa imigração. Lembrando só que o Estado de Israel ele não foi sempre pensado ali naquele território, também foi pensado em outros lugares do mundo, até se chegar à conclusão de que seria a melhor opção ser ali. Mas as ondas de imigração já ocorriam desde o final do século XIX. Certo. E ainda em relação à lei do retorno, como que você vê essas recentes tentativas de mudanças na legislação e anulação de decisões da Suprema Corte, pelo recém-eleito Benjamin Netanyahu e sua base governista, Ele foi eleito agora em novembro, recentemente. Isso, foi em dezembro. Para contextualizar quem está nos assistindo, a lei do retorno estabelece que qualquer um que tenha um dos avós judeus possa imigrar para Israel e ter cidadania israelense. Com isso, é importante contextualizar que, para a lei judaica, se você tem um dos avós judeus, não necessariamente você é judeu. Porque para ser judeu, você tem que ter uma coisa ou ser convertido ao judaísmo, ou ter a sua mãe judia e, consequentemente, sua avó judia, a marinha matriarcal. A mudança proposta agora na lei do retorno é que só seja reconhecido para apto a migrar para Israel quem seja judeu pela lei judaica. E na questão de conversão, só aqueles convertidos pela ortodoxia, excluindo as outras vertentes do judaísmo. Isso é muito preocupante, porque assim como essas mudanças da lei do retorno e também na imposição do legislativo sobre o judiciário, isso coloca em xeque a democracia israelense. Então é uma questão que ainda não foi aprovada, mas é muito preocupante no Estado de Israel. Certo. E você acredita que os conflitos entre a Palestina e Israel, eles sofrem muitas interferências de outros países que têm interesse nessa região? Sim, com certeza. Porque é um conflito que já se arrasta há mais de 70 anos, muitas potências acabam interferindo nesse contexto. Então, os Estados Unidos, por exemplo, sempre esteve presente nesse conflito, União Soviética, quando existia, mais recentemente a Rússia, e também atores não estatais, como ONGs, organizações da sociedade civil, por exemplo, o BDS, que é o movimento de boicote a Israel, além, é claro, dos países da região, que acabam interferindo muito no conflito e prejudicando uma possível resolução do mesmo. E como os diferentes grupos políticos lidam com o paradoxo de ver aqueles com quem deveriam dividir o território, conforme a resolução da ONU, serem perseguidos e terem seus direitos violados? Também como estes grupos interpretam a criação de dois estados, um judeu e o outro árabe palestino?
Bem, a proposta da ONU, né, foi a partir de uma comissão que foi convocada e que emitiu um relatório expressando o que seria melhor na visão deles para resolver a questão judaica e a questão palestina. Né? Lembrando que isso foi em 47, logo após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Então você tinha uma situação de que dois povos teriam o mesmo território. E, como sabemos, não é possível isso. Então a melhor solução seria dividir o território entre os dois estados. Eu ainda particularmente acredito que essa seja a melhor solução. Mas muitos são contra, porque entendem ou que toda a terra seria a terra dos judeus, ou entendem que os judeus são colonizadores